Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então vamos para mais um vídeo, né? Esse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre triggers, gatilhos. Como sempre, nesses slides eu procuro colocar um pouco da parte teórica, usar algumas referências para vocês também poderem ter esse material de consulta. Depois eu faço um vídeo mostrando mais no SQL, os exercícios, para a gente poder ver mais na prática como isso acontece, tá bem? Bom, então o Silberschatz, que é um dos autores, né, que eu uso como referência, ele fala que gatilhos são procedimentos remotos que são escritos pelo usuário e que são invocados automaticamente quando é realizada uma operação DML. Lembrando que a operação DML é insert, né, update, delete, sobre a tabela associada ao gatilho. Então, os gatilhos eles permitem ao usuário implementar regras de negócio, tá? Então, o que são essas regras de negócio? São regras, né, que nós precisamos inserir no nosso banco, normalmente em relação a restrições que temos ou cálculos que podem acontecer. Então, quando, por exemplo, a gente faz lá engenharia de requisitos, a gente pode definir quais são as regras de negócio, né, do nosso banco, e até mesmo quando está modelando o banco, e a partir dessas regras de negócio, muitas delas a gente pode criar uma trigger, né, criar um gatilho para invocar aquela regra de negócio, tá? Então a gente não precisa de uma linguagem de programação externa do banco, né? Isso também pode ser feito externamente, mas nesse caso a gente está fazendo, já está mantendo, a gente já está fazendo com que essa regra de negócio se cumpra no próprio banco de dados, tá? Então, caso a gente deixe para o programador, aí o programador, sei lá, pode esquecer, ou a gente esqueceu de detalhar, enfim. Colocando essas regras de negócio dentro do banco é uma garantia de que realmente aquilo que foi definido, que foi pensado para o banco de dados, vai funcionar. Bom, então a trigger ela é um objeto do banco, né? E sempre vai ser associado a uma tabela, essa trigger. Então a gente sempre vai fazer a trigger para uma tabela. E sempre ela vai acontecer, ela vai ser invocada a partir do insert de um update ou de um delete, tá? Na verdade, quando um insert, um update ou um delete é executado. Ela é armazenada no banco como um arquivo separado, depois eu vou mostrar para vocês onde ela fica, e elas não são chamadas diretamente, elas são invocadas automaticamente. A gente pode usar então para verificar a integridade dos dados, validação de dados, rastreamento e registros de log, arquivamentos e registros excluídos, tá? Então aqui tem alguns benefícios, como eu falei lá no início, manter as regras de negócios em tabelas não relacionadas à tabela do gatilho, a imposição de regras de negócio, a possibilidade de abortar alguma transação, auditoria de atualização do banco, disparar eventos diversos, né? A gente pode usar gatilhos em views também, e uma tabela ela vai poder possuir diversos gatilhos. Aqui a gente tem então um exemplo, né? Tem a sintaxe da trigger. Como é que a gente faz então para criar uma trigger? Create trigger, o nome da minha trigger, tá? O timing dela, quando que ela vai. Então, quando que ela vai acontecer, se é antes ou depois, né? Se é before ou after, e qual é a operação, se é um insert, se é um update, se é um delete. O on aqui é em qual tabela que a gente vai, né, criar aquela trigger, em qual tabela. Esse for each aqui ele me diz que é para cada linha, né? Então pode ser para cada linha, para cada procedimento. Aqui tem uma descrição do timing e da operação que eu coloquei aqui em cima, que esse material fica para vocês, tá? Que aí, para vocês poderem criar as triggers de vocês. Bom, o que tem de importante aqui? Sempre associado a uma tabela, ela tem um evento de disparo que é um DML, ela vai antes ou depois, né, daquele procedimento.
para cada linha, né, ou para cada procedimento. Bom, o gatilho ele sempre vai estar vinculado a uma única tabela ou uma view, mas dentro do procedimento a gente pode ativar gatilhos para outras tabelas, tá? Mas ele fica associado a uma única tabela. O evento de disparo, então, a gente vai disparar a partir de um insert, um update ou um delete, como já falei várias vezes. Before, como este é executado antes, né? Então, tudo que que eu quero que aconteça antes daquele disparo, tá? Ou que aconteça depois daquele disparo. Aqui é por linha ou por comando, né? Se eu vou executar linha por linha, registro por registro, ou se eu vou executar uma vez por comando de disparo, para todo o comando, tá? Bom, os procedimentos, agora a gente vai ver que a gente pode, então, fazer um cálculo, né? Atualizar algum item, algum valor, alguma informação. E aqui eu coloquei um exemplo, tá? Bom, vamos lá. Então, aqui eu estou selecionando a tabela de itens para mostrar os campos, o código, o valor, o custo, a descrição, o desconto, o tipo e o estoque. Aqui é onde foi criada, a trigger ela é criada, logo abaixo, ela vai ser criada na própria, abaixo da tabela, né? Então a gente tem ali as tabelas. E então, por exemplo, se é na tabela de itens, eu vou abrir aqui a tabela de itens, eu tenho os índices, tenho as chaves estrangeiras e tenho as triggers, tá? Então, esse nomezinho aqui é o nome da minha trigger. Quando eu dou um create trigger, o nome dela. Eu quero que ela aconteça antes de acontecer uma inserção, tá? Onde? Na tabela de itens, e isso vai acontecer para cada registro. O que ela vai fazer aqui? Ela vai setar um desconto, tá? Ela vai atualizar o campo de desconto. A gente tem esse campo aqui na tabela de itens, ó. Esse new significa que ela vai colocar um novo valor ali dentro, tá? Então, ela vai pegar o new.valor, ela vai pegar o valor da tabela de itens, né? Como ela vai colocar um cálculo, vai fazer um cálculo em cima desse valor, tá? Então, ela vai dar um desconto, né? Então, aqui vai estar os valores normais e aqui é o valor com desconto. Então, isso vai acontecer toda vez que eu inserir alguma informação na tabela de itens, tá? Então, cada vez que eu inserir, como diz aqui, toda vez que eu der um insert na tabela de itens, vai setar, né? Vai atribuir, vai configurar esse novo valor aqui. Então, aqui eu fiz um exemplo, ó. Dei um insert depois de criada a trigger, né? Eu vou dar um insert na tabela de itens, colocando todos esses valores aqui. Então, tenho o código, o valor, e eu tenho o custo, e eu tenho o custo. Na verdade, código, valor, o custo e a descrição, tá? Nós vamos modificar o valor. Então, selecionei a tabela de itens. E na tabela de itens, então, ele vai me mostrar esse item novo adicionado, o item 98, tá? Com o valor 100, com o custo de 200, com a descrição teste de trigger. E aqui no desconto, o que ele fez? Conforme eu tinha colocado a trigger lá, então, toda vez que eu inserir um registro novo, né, essa trigger vai ser invocada, vai ser acionada. E aí o que ele faz? Ele vai criar um novo valor para essa coluna de desconto. Ele vai pegar o valor, o 100, né? No caso, vai colocar 9% daquele valor, que deu os R$9, tá? Então, eu crio a minha trigger e depois eu aciono ela conforme os comandos que eu dei aqui, que eu dei. No caso aqui, antes da inserção, ele vai, então, colocar um valor novo nessa coluna de desconto, tá? Bom, pessoal, então, com isso eu mostrei aqui para vocês, né? Depois, quando eu for
fazer o vídeo dos exercícios, a gente vai fazer mais alguns exercícios na prática. E a ideia é que a partir de agora vocês saibam que existe essa possibilidade, né? E conforme forem se aperfeiçoando em banco de dados, vocês vão lembrando dessa possibilidade que vocês têm de colocar, né, essas triggers no banco de vocês para deixar ele um banco mais, né, próximo das regras de negócio que foram definidas, né? E com a certeza de que aquilo vai funcionar conforme vocês modelaram. Tá bem, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Até mais!